o Igor tá todo fardado aí. Opa, gravando aqui. Boa noite, Thales. Boa noite. Muito bem, gente. Então, você assistiu direto no Classroom, né? Mas aí lá no YouTube, viu? Para quem quiser, você entra lá e no YouTube você vai na descrição do vídeo, tem as fichas de aula estão todas lá. É o resumo do que eu falo, né? Eu faço aquela fichinha ali que eu vou consultando. Viu, né, Juan Carlos? Ótimo. Depois, se vocês quiserem conferir. Bom, gente, nós não temos muito tempo, já são 22h07. Eu preparei aqui uma apresentaçãozinha para a gente complementar a ideia das imunidades. Vocês entenderam bem as imunidades? Vamos tentar entender mais, beleza? Eu vou colocar a apresentação aqui. Ótimo. Entendemos bem através do vídeo, professor, mas é sempre bom a complementação, né? Isso. Já apareceu aí para vocês? Beleza, Igor? Ótimo. Bom, gente, então, aqueles videozinhos, o vídeo curto é melhor, não é? Você vê um vídeo, dá uma respirada, toma um café, daí vê outro, né? Beleza. Aos poucos a gente vai organizando o nosso conteúdo, fica melhor, né, Juan Carlos? Os pedagogos... A didática do professor. Fala, Adriana. A didática dos vídeos são bem melhores, porque dá um compreendimento maior, porque acho que fica bem mais fácil o senhor explicando do que a gente lê, às vezes fica algumas dúvidas. Tá certo. Uma coisa eu esqueci de pedir autorização para vocês, aquela autorização básica, né? Vocês sabem que a nossa aula está sendo gravada, então vocês estão sendo gravados e é sempre aquela pedido de permissão para gravar a sua voz, sua imagem, e eu sempre uso a mesma fórmula, né? Se você permite, permaneça na sala, significa tacitamente que você está permitindo, doando os seus direitos à Universidade de Gurupi. Por quê? Porque se essa aula eu considerar, como eu fiz com vocês hoje, né, eu usei material do semestre passado, se eu considerar que ficou bom o material que deve ser aproveitado, será reaproveitado. Tudo bem? Beleza? Então, vamos dar seguimento aqui. Beleza, obrigado, Elita, obrigado, Adriele. Muito bem. Obrigado, Igor. Matheus Coelho também e todos os demais. Muito bem, gente. Então, nessa quarta aula, ainda falando das imunidades, aqueles vídeos que vocês viram na primeira hora da nossa aula, produzidos com base na referência, nossa, até hoje eu não lembro o nome do professor lá, que fica aí, desculpa aí, professor, mas tá lá nas referências, direitinho, com base no seu livro, tá? E agora nós vamos tentar aprofundar a questão das imunidades. Eu acho muito importante a gente discutir os fundamentos das imunidades, e vamos aproveitar para trabalhar mais dois princípios do artigo 150 da Constituição, que é a vedação de confisco e a capacidade capacidade contributiva não é do 150, capacidade contributiva é um outro conceito jurídico importante que está no parágrafo 1º do artigo 145, tá bom? Muito bem, tá? Então nós vamos trabalhar com o professor Luiz Eduardo Churi, tá? O professor Luiz Eduardo Churi, tá chegando aí a Karina Salles. Sejam todos bem-vindos. Já temos 22 ouvintes aqui da nossa Rádio NIRG. É um prazer estar com vocês. Muito obrigado pela audiência. O Cairo Vinícius também já está a postos ali. Já estou, né? Beleza, Cairo. Então, ótimo. Tá? Então, vamos tentar. Então, veja bem. Os vídeos do primeiro horário, eu parto do princípio que vocês viram, vocês compreenderam, tá? Aquelas exceções, aquelas regrinhas, e já já pegaram um pouco do jeito lá. É evidente que vocês vão complementar com a leitura está lá o link lá na sala de aula, vocês vão abrir direitinho na página dos livros, nas páginas dos livros, na nossa biblioteca. Você só tem que estar logado no navegador
pela página que você acessa, tá? Então vamos tentar aprofundar um pouquinho, trazer aqui a construção de raciocínios. A ideia é mostrar agora para vocês como é que os tributaristas constroem os seus raciocínios, porque eu já disse isso para vocês, né? No direito tributário não tem testemunha, né? Não tem, como se diz, a chave da questão. No direito tributário, que é extremamente positivo, você consegue elaborar uma tese para convencer, se você estiver advogando, claro, né? Convencer o juiz que o seu cliente não deve pagar, então você consegue colocar essa tese e prosperar, parabéns para você. Caso contrário, não adianta ficar com ius esperneandi, entendeu? Ficar reclamando que esse país é uma porcaria, que o contribuinte paga impostos demais, que tem corrupção, ficar com essas conversas. Isso aí não adianta para o tributário, né? Então vamos lá tentar uma outra leitura, professor Luiz Eduardo Churi, tá? Ele diz assim, né? Não se deve fazer uma leitura isolada dos dispositivos constitucionais, né? Isso a gente sabe, tá? A gente sabe, vocês estão no 10º período, a gente já viu várias coisas. A Constituição, a gente não pega lá só aquilo que interessa para a gente, aquele pedacinho lá, como se diz, lê a nosso favor. Não é assim, né? Ele diz lá, é preciso atentar que a extensão da imunidade tributária compreende a proteção de valores, como a proteção da concorrência e a capacidade contributiva, tá? Então, o que ele quer dizer com isso? Essa é a intenção da nossa aula, tá bom? Gente, como agora eu vou ficar olhando para a apresentação, se alguém tiver alguma dúvida, falar nisso, alguém quer colocar alguma coisa com respeito aos vídeos do primeiro horário? Tá beleza, então? Beleza, Adriele. Tá. Então tá bom. E olha, gente, como eu vou estar olhando para a apresentação, se você quiser fazer um comentário, colocar alguma questão, eu peço que você abra o microfone e fale, porque aí eu ouço. Porque aqui, como eu tô. É difícil a gente trabalhar assim, é chato, tá? Porque o legal é se a gente conseguisse ver a apresentação rolando, mas a gente não consegue ver. Eu tenho que mudar de tela, tá bom? Então, se você quiser falar alguma coisa, por favor, você pede aí no microfone que eu paro a aula e abro a palavra para você. Tudo bem? Beleza, né? Então, voltando lá, né? O que ele quer dizer, o professor Luiz Eduardo Churi, com essa coisa de olhar a Constituição por inteiro, sobretudo para entender, para atentar para a extensão da imunidade tributária. Vocês vão ver que existe uma preocupação, e durante a apresentação de slides nós vamos mostrar essa preocupação. Se reclama muito, tá? Dizem lá, ou quer ver um assunto que vira e mexe a gente ouve falar, é a questão da imunidade das igrejas, né? A imunidade das igrejas, tem muita gente que fala aí que isso é um absurdo, tá? E coisas assim, e de fato, tá? A questão das imunidades abre possibilidade para os malandros, viu? Não tem jeito, não. Eu até falei lá nos vídeos, não sei se vocês chegaram a ver, se vocês se lembram, claro, vocês viram, mas olha, 24 pessoas na sala, hein? Que maravilha, vocês são sensacionais. Aí a Cláudia está chegando, boa noite, Cláudia, tudo bem? Né? Então, vamos lá, né? Perfeito. Primeira coisa, né? A imunidade tributária está ligada à proteção, sem dúvida nenhuma. Tá? Proteção do quê? Bom, no mesmo sentido do professor Ives Gandra Martins, da Silva Martins, proteção de valores altamente prestigiados pela Constituição. Afinal de contas, a nossa Constituição, ela não diz apenas assim, ó, que nós somos uma república, que tipo de Estado nós temos, qual é o sistema de governo, quem manda, organiza os cargos, não. Né? Ela também pretende trazer valores. Vocês se lembram lá no direito constitucional que são valores que nós, assim, como se diz, um trato, um pacto civilizatório que vai avançando e nós vamos descobrindo determinados valores e esses valores são prestigiados na Constituição. Né? Então a primeira ideia mesmo é essa, de preservação de valores que, evidente, são caros, são valores que têm valor,
Valores que têm valor, né? Valores que são prestigiados, sobretudo, pelos constituintes. E aí você tem que entender que os constituintes são os originários, aqueles que fizeram a Carta Cidadã lá em 88, na época, eles imaginavam que determinados valores precisavam ser preservados, inclusive protegidos contra o poder estatal, e é inegável que o poder tributário é um poder estatal, e aí você já deve ter percebido, vendo os vídeos, que muitas vezes o Estado não precisa usar tanque de guerra, não. O Estado não precisa fechar Congresso, não precisa fazer nada disso. Através do sistema tributário, o Estado pode inibir determinadas atividades da população, principalmente da população civil, claro, né? Então, nesse sentido, e basicamente liberdades, nesse sentido, os constituintes resolveram preservar esses valores, dando uma série de instrumentos de proteção, como habeas corpus, habeas data, mandado de injunção, mandado de segurança, que são instrumentos jurídicos, tá? Mas também aumentando a proteção dessas liberdades, né, com as imunidades tributárias. Então, o primeiro raciocínio que nós seguimos é nesse sentido. Para que servem as imunidades tributárias? Servem para dar proteção a valores, tá? Principalmente liberdades cujo exercício dessa liberdade não pode ser tolhida. Por quê? Porque muitas vezes dizem lá, e isso acontecia nos monstros totalitários soviéticos, a União Soviética, a Bulgária, a Iugoslávia, a Polônia, a Romênia, essas coisas horrorosas, na Alemanha Oriental, essas coisas horrorosas que tinham aí, eles falavam assim, eles põem na Constituição, tem liberdade de imprensa, só que vigiava a produção de veículos de comunicação. Uma delas é taxar o papel do jornal. Hoje a gente não fala mais nisso, em papel de jornal, mas naquele tempo, sim. Né? Controlar. Né? Na União Soviética, eles controlavam até o papel carbono. Não sei se vocês sabem o que é isso, é um negócio preto que você coloca, um papel preto, você coloca entre duas folhas em branco para duplicar o que você está escrevendo. Né? Muito bem. Mas vamos lá, vamos tentar aprofundar a questão aqui. Tá? Imunidade, lembrando, só para revisar o que vocês viram nos vídeos, imunidade quer dizer sem munos. Munos, vocês estão habituados com isso, é uma espécie de obrigação. Não é? Então, sem munos é que não tem obrigação. E aí vem a palavra imune, né? Imune. Muito bem. Aí nós podemos traçar um paralelo interessante. A questão que a imunidade tributária, regra geral, ela é quanto a impostos. Ela não se aplica, regra geral, a taxas e contribuições. Perfeito? E aí eu até coloquei aqui no slide as exceções, né? Taxa de certidão, né? Contribuições previdenciárias para determinadas pessoas estão imunes a essa incidência, que são imunidades constitucionais também, né? A questão é o seguinte, o munus natural, obrigação, é para os impostos. Agora, quer ver que a coisa vai ficando bacana? Como assim, professor? Eu gostaria de lembrá-los sobre a aula sobre os impostos. Deixa eu dar uma conferida aqui. Matheus Alves está chegando agora, já são 25 pessoas na sala. Quando nós falamos dos impostos, eu costumo dizer assim, o imposto é natural. É natural? É natural. Ora, é natural que você vivendo no Estado, você deva contribuir para as despesas do Estado, aquelas despesas necessárias. Né? Tem muita gente que é ultraliberal que diz lá, eu não preciso do Estado para nada, né? Eu acho engraçado isso, acho engraçado mesmo, estou vendo o Igor aí, que é o nosso querido bombeiro, né? O cidadão, ele não precisa do Estado para nada, né? Quer dizer, se pegar fogo na casa dele, se pegar fogo na roça dele, ele se vira sozinho, né?
Não se vira, né, Igor? Sem dúvida nenhuma. Outra coisa que é interessante, esse cidadão ultraliberal que fala que não precisa do Estado para nada, será que ele teria condições de suportar um ataque de um exército estrangeiro? Não é verdade? Perfeito, né? Ele não precisa do Estado para nada, na verdade é meio que uma ilusão, porque ele precisa do Estado pelo menos para coibir que as pessoas não invadam sua casa, né? Tem gente que não invade a casa dos outros com medo da polícia, com medo da estrutura de segurança pública e assim por diante, né? Isso é só um exemplo, né, das coisas. O Estado tem que ter um legislativo para fazer leis, tem que ter um poder judiciário para garantir os contratos, tem que ter uma estrutura básica, né? Então, pelo fato de você viver no Estado, é natural que você financie os custos disso. Perfeito? E financiar de que maneira? Ora, financiar de maneira a que cada um dê o seu quinhão, né? Naturalmente, tá certo? Perfeito. Aí, podemos ver, então, nesse ponto, quando a Constituição dá imunidade a algumas pessoas ou situações, é também uma exceção à regra geral de gastos gerais da coletividade, que devem ser suportados por todos, na verdade, tá? E aí o professor Luiz Eduardo Churi, ele coloca dessa forma. Pois bem, então, imunidade é um privilégio? Olha que aspecto bacana. É um privilégio, né? Qual é a razão para o tratamento diferenciado? E aí eu queria ouvir de vocês, o que vocês acham de tudo que vocês ouviram? Ela não é um privilégio? De certa forma, professor. Sim. Historicamente, na Grécia Antiga, era como um privilégio mesmo, né? As classes nobres tinham imunidade e o trabalhador se lascava para pagar tributo, enquanto a classe nobre tinha imunidade a quase tudo de tributo, entendeu? Não era só na Grécia, não. Essa imunidade, esse privilégio da nobreza vai até o iluminismo, vai até a Revolução Francesa, não é verdade? Deu uma melhorada agora mesmo, foi nessa de 88, né? Que aí abrangiu mais e tirou aqueles que não precisavam de imunidade. Não, na verdade nós vamos ver que foi lá na Revolução Francesa, porque os nobres eles não pagavam impostos, por quê? Porque era fruto de um ajuste com o rei, né? O rei era mais ou menos assim, o rei chegava para os nobres e falava assim, cara, não vamos brigar não, seja meu súdito, me reconheça como rei, vamos ficar de boa. Aí o nobre falava assim, por que você não me reconhece como rei? Ele falava assim, cara, não vamos brigar não, vamos fazer o seguinte, você me reconhece como rei e eu te transformo em barão, em conde, e aí vai ficar do mesmo jeitinho, a sua região aí, seu feudo, é você que vai mandar. E você vai recolher impostos em meu nome. Você não vai pagar, não. Tá certo? Você não paga, você recolhe impostos em meu nome, para mim, fica com uma parte e me manda o resto, né? Então, na verdade, ele nasce com essa categoria mesmo, o nascimento desse privilégio. Mas a gente não pode realmente confundir, gente, não podemos mesmo confundir as imunidades tributárias modernas com esses privilégios estamentais de um Estado que não existe mais, tá bom? Vamos lá? O professor Churi, ele começa com o primeiro argumento. O primeiro argumento dele, ele diz lá o seguinte, há valores que precisam ser protegidos. E eu já até adiantei um pouco isso. Ele diz lá, normalmente, esses valores estarão relacionados a liberdades e garantias fundamentais, que são assegurados constitucionalmente como base do ordenamento. Tais liberdades e garantias são o próprio alicerce do ordenamento jurídico brasileiro e elas não podem ser modificadas sequer por emenda constitucional, né? Então ele começa dizendo o seguinte, as imunidades, e isso nós exploramos na aula passada, são reconhecidas como
direitos humanos do contribuinte. Eu falei isso no semestre, na aula passada, né, semana passada, e eu acho que eu falei nos vídeos do semestre passado. Né? Ele diz lá, quando você vai no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4 da Constituição, que fala das cláusulas pétreas, ele diz assim, olha, é uma questão de garantia de liberdades fundamentais. A primeira delas, direito de propriedade. Né? Mas também uma série de outras garantias, como direito de culto, liberdade de culto. Tá? Já pensou? Imagine só se as igrejas não tivessem essa proteção, considerando que toda religião, todas elas, não, nem todas, algumas não são assim, mas a imensa maioria das religiões, elas são o quê? Elas são arbitrárias. A grande maioria das religiões, elas são tirânicas. Por quê? Porque elas dizem que elas são as verdadeiras religiões e que as outras são falsas. Nós estamos com a verdade. O nosso Deus é o verdadeiro Deus. Não é isso que acontece? Né? Então, você imagina se não tivesse uma garantia para a liberdade religiosa nesse sentido. Poderia, via tributação, o governante de uma determinada religião que fosse, né, como se diz, devoto o suficiente para não respeitar as demais, para achar que as outras são coisas do demônio, essas coisas todas, coisas de gente ignorante. A gente espera que não tenha governante assim, mas infelizmente tem. Né? E aí o que acontece? Ele podia inibir as liberdades das pessoas de terem outras religiões. Ele mesmo se aplica. Liberdade de expressão, né? A liberdade de expressão ela não pode ser coibida. A liberdade de informação, nós todos cidadãos temos as garantias dessas liberdades, e para a gente ter liberdade de informação, a gente tem que ter acesso à informação. Isso explica, por exemplo, a imunidade dos livros, né, que agora está em discussão. Até coloquei uma questão aí, a proposta parece que do ministro Paulo Guedes é de retirar a imunidade dos livros, alegando que quem compra livro no Brasil é rico. Né? É um raciocínio econômico, não é jurídico. Se ele fosse jurista, ele não ia falar uma coisa dessa. Ele ia falar, independe se é rico ou pobre. A questão da imunidade não é com relação a poder comprar o livro, é com relação a poder circular o livro. Já pensou? Não, eu sou governo do Tocantins e para livro circular no meu estado tem que pagar um selo, tá certo? Muito bem. Aí o cara vem e faz um livro falando mal do governador e aí chega lá na Secretaria da Fazenda para comprar o selo para poder pôr no livro para circular e eles não vendem o selo pro cara. Não vou dar o selo para você. Entendeu? Está ligado a acesso à informação, não é uma questão de compra, de preço, né? Isso aí é um raciocínio meramente econômico que acaba sendo muito limitado, né? Mas sigamos, tá? Sobretudo no século XXI, essas proteções às liberdades, tá? Elas precisam concretizar o quê? Espaços que não podem ser atendidos pela tributação. Simplesmente isso, simples assim. Mas, professor, veja bem, nós, sociedade civil, hoje exigimos mais espaços de atuação. E não é só a questão da informação, não. Veja esse próximo slide aqui, tá? O que te parece? O que eu estou mostrando aqui, né? Quando ele diz lá, nas imunidades, vêm-se liberdades protegidas pela Constituição. A tributação não há que ser ilimitada, uma vez que o Constituinte prestigia o papel fundamental e primário da própria sociedade na busca da liberdade coletiva. Que tipo de liberdade é essa que eu estou colocando no slide e que você imagina que seja garantida por uma imunidade tributária? O que você diz, Adriele? Você que está encostado na parede, quase dormindo aí. O Juan Carlos, todo compenetrado. Aqui eu estou vendo o Igor, a Adriele, o Juan Carlos e o Pedro Henrique. E o Matheus, mas aí é só a letrinha. Hein, gente? Nem sei. Ela imagina. Eu tô aqui com essa cara de sono porque toda a minha família foi
contatada. Tô aqui com essa cara de sono, porque toda a minha família foi contatada com Covid, né? Aí eu vou fazer o exame amanhã. Mas você tá sentindo algum sintoma, Aí filha? eu tô passando mal um pouquinho. Eu tô com muita dor de cabeça e minha garganta tá ruim, mas não sei. Tá certo. Não, mas vai dar tudo certo, tá? Vai dar tudo certo aí. Vão passar, todos vão passar por essa numa boa, né? Tá bom, filha? Tá. Mas vamos tocar o barco. Gente, essa imagem aqui, eu fiz questão de colocar essa imagem, porque normalmente quando a gente fala em imunidade tributária, a primeira coisa que o povo lembra é das igrejas, né? A igreja não paga imposto, né? Tem a imunidade recíproca, que eu acho que eu explico bem nos vídeos, nos pequenos vídeos lá, que não faz sentido, né? O município cobrar da União, a União cobrar do município, né? E aí eu falei, como é que eu consigo expandir essa ideia em cima da leitura do Churi sobre isso? Quem é que nós estamos a imagem de uma manifestação, né? Quem é que normalmente faz manifestações, né? Requerendo ações públicas para satisfação de necessidades? Em primeiro lugar, os sindicatos, né? E aí tem lá, eu até acho meio sacanagem que só o sindicato dos empregados é que tem imunidade, dos empregadores não tem, né? Que absurdo é esse, né? Acredito que isso, até nem me aprofundei, nem procurei saber, mas por analogia aí, deve ter sido estendida essa imunidade aos sindicatos dos empregadores, né? Porque em 88 era aquela coisa da luta de classe, né? Os caras dizem, porque o capitalista selvagem. Hoje não, cara, você tem sindicato de pequenos agricultores, sindicato de pequenos produtores, pequenos empresários, né? Então, realmente, ela faria jus a essa imunidade, né? Até porque para garantir a liberdade de ofício. E a mesma coisa, a liberdade de manifestação, não só dos sindicatos, as associações, as entidades de assistência social, que sejam reconhecidas, né? Porque aí é que vem o problema, tá certo? Vem o problema. Uma vez um nobre colega aí, eu não vou falar a profissão dele, não, mas era nobre colega, né? Ele chegou para mim e falou assim, Verônica, eu criei uma igreja. Vamos comprar carro com mais barato? Aí só que tem que ficar no nome da igreja, o documento tem que sair no nome da igreja, mas ela tem imunidade tributária, né? Eu falei, tem imunidade tributária. E aí essa igreja sua, como é que é o esquema dela? Que religião que é? Falou, não, é uma igreja aí, eu fiz aí. Porque se você pensar bem, o que é uma igreja? O que é uma igreja, gente? Fala, Matheus. Gente, é uma associação, cara. O cara faz um estatuto social, vai lá, registra esse estatuto como igreja. Eu ia falar aqui a respeito. Fala, Matheus. Eu ia falar que eu assisti um vídeo a respeito de imunidade e ele falou que parece que saiu uma súmula do STF recentemente e disse que somente o sindicato dos empregados tem direito à imunidade. O motivo é exatamente dessa condição do empregado ser uma condição desfavorável ao hipossuficiente nessa situação. Pois é. Tá. Mas não sei, eu acho que é uma tese válida, né? Tá, é só o empregado que é desfavorecido? Pega aí o sindicato dos pipoqueiros. Pipoqueiro é um grande empresário, de certo, né? Você entendeu? Isso aí é por quê? Porque em 88 nós estávamos vivendo antes da queda do Muro de Berlim, né? Então tinha aquela coisa assim, o Lula mesmo, que foi deputado constituinte, ele achou que estava fazendo a convenção coletiva do trabalho. Você entendeu? Então tem isso, tá? Mas seguindo aqui na apresentação, gente, tá? A garantia dessas liberdades passa a justificar e dizer que não é um privilégio, é uma necessidade que a sociedade tem
de ter essas liberdades garantidas. Por quê? Porque quando você dá essa condição de determinadas pessoas terem mais força para provocar mudanças sociais, acaba toda a sociedade ganhando com isso. Essa é a lógica do raciocínio. E aí vem a questão, uma outra questão que é interessante, e o princípio da igualdade. A imunidade tributária não acaba ferindo o princípio da igualdade? Acabamos de ver aí com a colocação que o Matheus fez, que eu fiz a respeito da imunidade dos sindicatos. Quer dizer, só o sindicato dos empregados é que tem imunidade, e o dos empregadores? Onde mora a igualdade nesse sentido? Tá? Eu não estou falando de Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, que tem escritório lá na Avenida Paulista. Eles não podem se me dar essa imunidade tributária deles, eles não precisam disso. Mas eu estou falando das associações de pequenos empresários, sindicatos. Eu mesmo quando advogava, eu assessorei um grupo de empresários a criar um sindicato. Deu um trabalho, menino. Mas saiu a carta sindical. Nós nem precisamos molhar a mão lá do Roberto Jefferson, né, que é o eterno dono do PTB, né, que cobra propina para entregar a carta sindical lá em Brasília. Pode ver que o PTB não larga o Ministério do Trabalho nem a pau, né? Até porque os sindicatos tinham um imposto sindical, né? Que hoje não tem mais. Mas sindicato de pequenos comerciantes, cara. Eram pequenos comerciantes. Pessoal aí que distribuía um determinado produto. Então, aí fica. E a questão da igualdade? Será que a imunidade... Olha só que pergunta interessante, né? Para você dissertar. Será que a imunidade tributária não fere o princípio da igualdade? Afinal de contas, a Constituição mesma diz que todos são iguais perante a lei e depois ela vem e cria imunidade tributária. Como é que fica isso? Alguém quer falar alguma coisa? Vocês estão doidos para essa aula acabar, né? Fala a verdade. Tá bom, vamos seguir, né? Alguma, professor, de forma alguma. Beleza. Não, então vamos tocar, né? Beleza. Professor, eu acho que essa palavra igualdade no século XXI, ela está ficando ultrapassada, devia ser mais era equidade. E como o senhor citou mais nos vídeos, é a questão da subjetividade, né, em relação às imunidades. A subjetividade para dar essas imunidades, como o senhor citou lá nas videoaulas. Sim, sim. É uma questão subjetiva mesmo, é critério do constituinte. Isso. Tá? Esse é aquele argumento mais simples que tem, né? As imunidades são injustas? Não. Por quê? Porque estão na Constituição. Elas ferem igualdade? Não. Por quê? Porque estão na Constituição. Por que as igrejas são protegidas e outro tipo de atividade não são? É critério do Constituinte, não posso fazer nada. Ele escolheu lá, né? É um jeito fácil da gente vencer, né, essa questão. Mas vamos lá, vamos tentar, né? O objetivo desse segundo horário é dar uma mergulhada, dar uma aprofundada, né? Então lá a pergunta básica é o seguinte, olha, será que precisa mesmo ter imunidade? Será que um tributo módico, um tributo pequeno, de que forma um tributo pequeno ia impedir o exercício de uma liberdade fundamental? Não seria melhor dizer o seguinte, ao invés da igreja não pagar IPVA sobre o veículo, nem IPI, nem ICMS, por isso que as igrejas têm carros, isso é bem barato, né? Ela tem uma redução aí de 90% ou de 80%, não feriria o princípio da igualdade, ela pagaria da mesma forma, pagaria menos, tá? Mas não feriria, né? É isso que se coloca. E aí, é o seguinte, o que justifica esse tipo de tratamento da imunidade é que, se por acaso você admitir que não é imune e que fica a cargo do poder tributante, ele pode entrar com a questão do confisco, né? Diz lá, né? Por sua vez, o tributo excessivo seria inconstitucional por atenção ao princípio de proibição e efeito de confisco. Tá?
E aí eu quero aproveitar aqui para trabalhar com vocês uma outra limitação ao poder de tributar, que é utilizar, é vedado, né, ao fisco, utilizar tributo com efeito de confisco. E aí eu vou te perguntar, qual a diferença entre tributação e confisco? Você pode me dizer? O raciocínio que o professor Luiz Eduardo Churid constrói é o seguinte. Bom, diferença básica entre tributação e confisco. Tributação a tributação, ela serve para financiar permanentemente os cofres públicos. Então a tributação não pode nunca quebrar uma empresa, ela não pode nunca tomar tudo que a pessoa tem de maneira que ela morra de fome. É aquela velha história, você não pode matar a galinha dos ovos de ouro. Então, quando você não mata a galinha dos ovos de ouro, você está tributando. Confisco é uma ideia no sentido, veja lá, é efeito de confisco, né? Quando você tem uma tributação excessiva, é uma forma de defesa que muito se usa em tributário, sabe? Fala assim, olha, essa carga tributária do brasileiro é confiscatória. Por quê? Porque se eu tiver que pagar essa carga tributária que vocês estão cobrando de mim, eu vou fechar o meu empreendimento. Eu não consigo que o meu empreendimento vá adiante. E, nesse sentido, ela tem efeito de confisco. Por quê? Porque ela mata a galinha dos ovos de ouro. Ela impede a atividade econômica. Tá certo? Então, nesse sentido, o professor Luiz Eduardo, ele diz lá, algumas pessoas ou empreendimentos até tem rendimento, mas o rendimento dela deve ser aplicado nos seus objetivos de tal maneira que, se ela tivesse que pagar tributos, mesmo que fossem módicos, né, seriam excessivos para ela, porque impediriam essa entidade de atingir o seu objetivo. Eu posso dar um exemplo, da Unirg. A Unirg, ela tem imunidade tributária com relação a impostos. Ela tem dupla imunidade, primeiro porque ela é pública, tá? E depois porque ela é uma entidade, uma instituição de ensino superior. Cada real que ela deixa de pagar em razão da imunidade que ela tem, o que ela faz? Ela divide o lucro entre os sócios? Não tem sócio. O acionista, o dono da Fundação Unirg é o município de Gurupi. Ela pega e transfere para o município de Gurupi? Não pode, porque senão ela passa a ter finalidade lucrativa. Então o que ela faz? Ela investe em melhoria. E você que está aí na Unirg, principalmente agora que deu uma desenroscada lá nos negócios, né? Tribunal de Contas, Ministério Público, que não deixava a coisa ir para frente, você vê esse próprio serviço que a gente está usando agora aqui, em razão da pandemia, a Unirg foi lá e contratou o Google. Esse serviço que nós estamos usando agora, a sala de aula integrada, a biblioteca integrada, tudo isso é o quê? É aplicado com a finalidade de atingir o seu objeto social. E, nesse sentido, a imunidade que a Unirg tem acaba servindo para prestar um serviço que deveria ser estatal, porque é obrigação do Estado a educação. Percebem isso? Essa é a lógica que ele trabalha. O segundo argumento que ele trabalha é o da coerência sistêmica. Eu vou dar uma resumida, que eu vi que já está passando dos 22h45, tá? Ele diz assim, mais acertado parece um raciocínio, e ele diz lá, esse primeiro argumento ele é bom, mas mais acertado é a questão do princípio, concretização do princípio da capacidade contributiva, né? Que se faltar a capacidade contributiva, ou o princípio da capacidade contributiva, que se manifesta em algumas situações, ele vai, como se diz, ele vai chegar num efeito confiscatório, tá? Ou vai inibir as atividades. Ele diz lá, se o imposto é um instrumento de captação de capacidade contributiva, sua falta implica a impossibilidade de imposição. Tá? E aí está ligado à questão da capacidade.
Tá? O que é capacidade contributiva? Resumindo, é o seguinte, tá? Capacidade contributiva é, em primeiro lugar, capacidade de pagar tributos, não é capacidade econômica. Capacidade econômica é a capacidade de pagar salário, pagar fornecedores, capacidade de manter a coisa funcionando. Isso é capacidade econômica. Depois que você mantém a capacidade, depois que você mantém o negócio funcionando, ou você consegue pagar, você consegue comprar comida, pagar energia, água, luz na sua casa e consegue viver, ou a empresa consegue sobreviver, aí sim você vai verificar se ela tem capacidade de pagar tributos ou não. Que é a capacidade de pagar tributos, olha lá, considerando a riqueza, sem impedir a produção de mais riqueza, ou seja, sem atrapalhar as atividades econômicas e não impossibilitando a satisfação das necessidades essenciais, tá? Porque fica fácil se a gente falar o seguinte, olha, capacidade contributiva é o que resta para a pessoa depois que ela gasta o necessário para sobreviver, todo mundo não ia ter capacidade contributiva. Por quê? Porque basta você gastar tudo que você ganha, você chega para o Estado e fala assim, rapaz, gastei. Né? Não é bem assim, a coisa é um pouco mais complexa, por isso que existem aqueles limites de dedução do imposto de renda. Tem muita gente que fala assim, puxa vida, o que eu pago de faculdade para meu filho faz medicina, né? Eu pago R$4.000 por mês de medicina. Só que eu posso deduzir até 3 mil. Né? Então eu deduzo menos de um mês. Enquanto o outro filho meu lá que faz faculdade que eu pago R$300, tá? Eu deduzo o ano todo. Isso é injusto. Não, justamente. Por quê? Porque para se medir a capacidade contributiva, você não pode deixar a pessoa gastar tudo que ela tem. Você tem que estabelecer determinados limites. Eu não sei se eu estou agoniado aqui, porque nós já passamos do horário, tá? Mas, basicamente, depois na leitura, vocês vão esclarecer melhor isso, tá? Aqui, só o artigo 145 da Constituição, onde você vai encontrar no parágrafo 1º lá, ó, sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal, né? Vão olhar para a pessoa e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, né? E aí, facultado a administração fiscalizar, né? Isso aí vocês vão ver depois, tá? Professor Leomar Ballier esclarece, né? É um aspecto subjetivo, porque olha para as condições do contribuinte, né? Então ele diz lá, a capacidade contributiva é idoneidade econômica para suportar o tributo sem sacrificar a existência digna do cidadão. Então, quando ele diz existência digna, não quer dizer uma existência luxuosa. Compreendem isso? Tá? Beleza? E aí, a questão da capacidade contributiva remonta a questões de justiça fixada no nascimento do direito burguês. Aí eu lembro Robespierre, quem lembra do velho Robespierre, né? Está lá no artigo 13 das Declarações de Direitos do Homem e do Cidadão, né? Que diz lá, para a manutenção da força pública e para as despesas da administração é indispensável uma contribuição comum que deve ser dividida entre os cidadãos de acordo com suas possibilidades, né? Então, nesse sentido, é que o professor Eduardo diz lá, né? Para dar coerência sistêmica dentro do ordenamento, as imunidades não se apresentam como privilégios odiosos, assistemáticos, mas também constituem uma confirmação do princípio da capacidade contributiva. Não se trata mais de excluir do dever de contribuir a entidade de quem se esperaria participasse do esforço coletivo, mas antes de se tornar explícito que daquelas entidades que não disponham de capacidade contributiva não há que se exigir o referido tributo. Então, veja bem, tá? Ele propugna como justificativa para as imunidades, em primeiro lugar, o exercício de liberdades, de um lado, e o respeito à capacidade contributiva de outro, tá? Em busca de um fundamento moral. Aí eu deixo aqui no final, né? Fica bem mais tranquilo vê-las como opção do constituinte. Realmente, num critério puramente normativo, é aquele raciocínio que vocês já viram aí, que fica mais tranquilo. O problema é se vier uma emenda constitucional propondo retirar alguma imunidade tributária.
tá? Sobretudo a imunidade dos livros, né? Peraí, é possível uma emenda constitucional tratar da retirada de imunidade tributária? E aí eu pus para vocês um textinho do Conjur lá, né? Onde diz que isso é inconstitucional. Perfeito? Joinha, gente. Tudo em ordem? Professor, do mesmo jeito que tá aquele autor lá que escreveu lá no Conjur que acha que é constitucional, provavelmente deve ter alguém que escreve também que acha que é constitucional, né? Dá um debate bom aquilo. Desculpa, Igor, eu não entendi bem. Dá para repetir? Eu falei assim, que do mesmo jeito que o autor lá daquele texto escreveu que essa medida é inconstitucional, deve ter aquele também que escreveu que deve ser uma medida justa, né? Constitucional. Exatamente, com certeza. Deve dar uma briga boa, isso aí. Eu queria ver que vai ser essa. Ver um debate desse. Nós vamos ver, né? Com certeza. Agora que está essa proposta de reforma tributária, certamente vão questionar. E aí quem vai decidir? Né? Nós estamos na época em que as pessoas estão falando que não é o Supremo que decide, né? Tá, se não é o Supremo que decide, quem é que decide? É o Brucutu? Quem é? É o Brucutu? É Deus? Quem é que vai decidir? Não tem como fugir. Ou o povo, né? Porque é aquilo que eu sempre falo, se o povo resolver arrebentar com tudo, quebrar tudo, é poder constituinte originário, né? Ninguém vai contra ele, né? O problema é que essa ideia, o povo, né? O que é o povo? Né? Os governantes costumam dizer assim, eu falo em nome do povo. O que é o povo para o senhor, meu amigo governante? Né? Aí, professor, o senhor viu que aquelas medidas adotadas pelo STF lá no Rio de Janeiro, hoje já desceu o pau, né? Já ficou feio pro STF pelas decisões tomadas. Proibindo ações da polícia nos morros, restringindo helicóptero. Tá tendo a guerra de facção lá nos morros, tá tendo sequestro, mortes, mesmo de coisa, agora ficou bonito pro STF pela decisão tomada. Exatamente. Sabe o que isso vem reforçar, gente? Isso só vem reforçar uma coisa. E o judiciário... Oi, fala. Quem estava falando? Gente, isso só vem... Não, foi aqui, o áudio foi aqui, o colega falando. Ah, tá. Isso só vem reforçar uma coisa, gente. Vamos deixar de ser ingênuo. O judiciário é poder político. As decisões do judiciário também são políticas. Porque se ele não fosse político, ele não era poder. Simples assim. O problema é que dessa decisão vai ter o quê? Uma consequência. Essa consequência vai requerer o quê? Novas decisões. E é assim que funciona. Não é verdade? Assim que funciona. Né? Tá beleza, gente? Já são 22h54. Eu vou dar boa noite para vocês. Esse vídeo está gravado, eu vou deixar disponível. E aí, durante o período aí, vocês têm material para estudar, né? No sábado, tem 2 livros lá, bastante coisa para ler. Tá legal? E ainda tem as questões que eu vou postar para vocês. Tá bom? Boa noite a todos. Tá? Alguém quer colocar alguma coisa? Juan Carlos, Matheus, Elita? Né? Se cuida aí, Adriele, tá bom? Tá certo. Vou interromper a gravação. Boa noite. Deixa eu agarrar aqui no plantão de novo. Valeu, boa noite. Boa noite, Cláudia. Muito bem. Boa noite, professor.